Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um estudo semanal da Cenários Capital. Vamos mergulhar juntos nos destaques da nossa revista Cenário 154, cobrindo essa primeira semana de negócios do ano, de 5 a 9 de janeiro de 2026, com tudo que a gente observou no mercado até o dia 2. E a gente já começa com o evento que está, sem dúvida, no centro de todas as atenções e que vai ditar o ritmo dos mercados nesta largada de ano. A tensão geopolítica bem aqui na nossa vizinhança. Para a gente conseguir entender o impacto em todos os outros ativos, primeiro a gente precisa dimensionar o que está acontecendo lá fora, nesse cenário internacional. A grande notícia, aquela que realmente mexe no tabuleiro global, é essa: uma ação militar dos Estados Unidos na Venezuela. E isso, pessoal, não é só uma manchete. É um fator que injeta uma dose altíssima de incerteza e volatilidade com potencial para impactar tudo, desde o preço do petróleo até o apetite por risco no mundo todo. Ok, e como é que um evento dessa magnitude lá fora reverbera aqui dentro? A resposta, como quase sempre, começa pelo termômetro mais sensível da nossa economia: os juros. Agora, dê uma olhada nesse gráfico. Ele conta uma história bem interessante, viu? A curva de juros futuros, que a gente vê aqui pelo DI1F27, foi lá, testou aquela famosa linha de tendência de baixa, a LTB, mas não conseguiu romper. É como se o mercado batesse numa porta e ela continuasse fechada, sabe? Isso sinaliza que a pressão sobre os juros ainda não passou. E o que está alimentando essa pressão toda? Bom, é um combo de fatores. A gente tem a nossa volatilidade política interna, que nunca nos abandona, a eterna preocupação com a saúde fiscal do país e, para completar, qualquer sinalização da política de juros dos Estados Unidos pode potencializar os movimentos por aqui. Isso nos leva a um dado que é simplesmente impressionante. O Brasil tem a segunda maior taxa de juros real do planeta, 15% ao ano. Pensem no que isso significa. Por um lado, é um ímã poderoso para capital estrangeiro. Mas, por outro, é um freio de mão puxado para a nossa economia real. E olha, isso não é achismo não. O último relatório Focus do Banco Central, lá de dezembro, praticamente carimba essa realidade. Fechamos 2025 com a Selic em 15%, e as projeções indicam que o Banco Central não está pensando em cortes na reunião de janeiro, ou seja, o dinheiro vai continuar caro. Certo, o cenário é de juros no topo da montanha. E aí vem a pergunta: tem oportunidade nisso? Bom, nosso estudo aponta que sim, e ela parece estar na renda fixa. Mas antes, um conceito rapidinho que é essencial para a gente destravar essa oportunidade: a marcação a mercado. De forma bem simples, é o seguinte: o preço do seu título de renda fixa muda todo dia. Se a expectativa do mercado para os juros futuros cai, o preço do seu título, que paga uma taxa maior, sobe. É aí que mora a chance de um ganho bem interessante antes do vencimento. E aqui que a oportunidade se desenha de forma muito clara. Esse cenário de pico de juros pode ser uma janela rara. Títulos IPCA+, por exemplo, estão pagando prêmios excelentes, como o IPCA mais 7,5% de juro real. Imagina só, se as taxas de juros começarem a cair ao longo do ano, quem estiver posicionado agora pode ter um ganho de capital muito expressivo com a marcação a mercado. Beleza, saindo um pouco da renda fixa, vamos ver como esse quebra-cabeça todo se encaixa no mundo das commodities e nas gigantes da nossa bolsa. Dando uma olhada geral nas commodities, o ouro continua sendo aquele porto seguro com bastante força compradora. Já o petróleo e o minério de ferro estão naquela dança de lado, esperando algum gatilho. E o urânio está num ponto bem importante, tentando reagir depois de uma correção. É um ativo para ficar de olho, com certeza. Agora, vamos para a Petrobras. E aqui a gente tem um verdadeiro dilema para o investidor. De um lado, a empresa é uma máquina de pagar dividendos. Do outro, o gráfico de preços parece que não sai do lugar, fica ali patinando entre R$ 29 e R$ 33 reais. Mas por que essa paralisia no preço? Bom, o valor do petróleo pressiona, o risco de interferência do governo é uma sombra que está sempre ali, e alguns números, como o índice de liquidez corrente abaixo de 1, pedem um pouco mais de cautela. Curiosamente, essa falta de direção do papel pode ser um prato cheio para quem opera com estratégias de opções, como a venda coberta. Mudando agora para a Vale, o cenário técnico é bem diferente e, eu diria, bem mais animador. O gráfico aqui sugere que algo importante pode estar prestes a acontecer. O pulo do gato aqui é o seguinte: a Vale conseguiu romper uma barreira técnica muito importante, fechando acima da média móvel de 200 semanas. Para quem acompanha a análise técnica, sabe que isso é um sinal forte. Abre caminho para o papel e testar a próxima grande resistência, lá na casa dos R$ 80.
Ok, então se a gente junta todas essas peças, Venezuela, juros, Petrobras, Vale, quais são as forças que ficam em jogo para a semana que está começando? O mercado está num verdadeiro cabo de guerra. De um lado, puxando para cima, a gente tem a tensão na Venezuela, que pode fazer o petróleo subir, e o nosso juro altíssimo, que atrai muito dólar. Mas do outro lado, puxando para baixo, tem o peso da nossa incerteza fiscal, começo do barulho eleitoral de 2026 e as barreiras comerciais da China. E no meio desse cabo de guerra todo, a mensagem que fica é a desta imagem. Toda árvore um dia foi semente. Investia muito sobre isso, né? Sobre ter paciência, sobre plantar hoje mesmo com o tempo meio nublado, sempre pensando na colheita de amanhã. E começando 2026, é exatamente isso que nós da Cenários Capital desejamos a todos, que seja um ano de sementes muito bem plantadas e, claro, de uma excelente rentabilidade. E para a gente continuar essa conversa, se este estudo foi útil, não esqueçam de curtir e compartilhar. Querem que a gente estude um ativo específico? É só pedir aqui nos comentários. E para mais conteúdo como este, é só acessar o nosso site www.cenarioscapital.com.br. E lembrem-se, hein? É cenários com a letra U. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo estudo.